Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil. Um prazer muito grande toda vez que a gente traz pessoas especiais. E hoje para mim é um dia muito especial porque tenho aqui o prazer de receber a minha querida amiga Vera Martins. E assim, ela talvez não saiba isso que eu vou falar agora. Mas ela fez uma mudança muito significativa na minha vida, porque eu sou professor de oratória, tal, faço esse trabalho há 41 anos. Então, dei muitos treinamentos, foram mais de 120 mil pessoas que passaram pelos nossos treinamentos aqui, pelo nosso trabalho, pelo nosso instituto, pela Passadori. Então, eu me julgava assim um professor de oratória, sabia tudo sobre oratória. Foi até que eu tive a oportunidade de ler um livro sobre assertividade, que foi escrito pela Vera. Aí eu percebi que eu não sabia nada sobre comunicação. Então, assim, foi um prazer muito grande. Não só depois a gente formalizou uma amizade antiga já. E o meu respeito muito grande por te receber aqui, Vera. Que prazer. Obrigada. Em te receber aqui hoje. Eu também. Quando você me ligou, me convidando, eu também fiquei muito feliz. Então, estou aqui para a gente fazer uma troca aí de experiências, de ideias, né? E contribuir para quem está nos ouvindo, nos vendo aí, com algum conhecimento aí. Vamos lá, né? A gente tem aí 4 décadas, hein, Reinaldo? Você falou 41 anos. 41 anos. E aí, por isso que eu falei, olha, esse novo livro que você vai apresentar, ele vem daí, né? De todas essas 4 décadas que você vai reunindo experiência, vai acumulando, né, Reinaldo? E a gente vai aprendendo cada vez mais, vai aprendendo, vai se atualizando. Claro. Você continua com mentoria, com cursos, o que você tem feito hoje? Palestras, esse é o seu segmento, eu sei. Isso. O que você tem feito mais ultimamente? Olha, o que eu mais tenho feito é mentoria e coaching, né? Tenho feito bastante, mas tenho conduzido também workshops, principalmente de liderança assertiva e de inteligência emocional, que você sabe que é outra área que eu estudei bastante, escrevi sobre isso, né? Tenho esse livro aí que está em cima da mesa. Emocional. E fico feliz de ver que você tem o livro, né? Que você foi no meu lançamento. Fui. Já foi em 2015 esse daí, hein? Já faz tempo também, né? 10 anos já. 10 anos já tem esse livro. Então, eu tenho trabalhado exatamente disseminando esse conhecimento, sabe, Reinaldo? Em mentorias, em programas de mentoria dentro das empresas, em cursos abertos aí que eu faço também. E palestra de vez em quando, é o que eu menos faço, viu? E bastante mentoria tenho feito. Uma pena, né? Porque pode servir a tantas outras pessoas. Quando a Vera abre a boca para falar, você vê uma coisa útil. Então, que prazer. Eu estou com uma voz hoje, já perceberam, né? Mas não é uma normal, não é uma normal. Mas eu não ia perder a oportunidade. Vera veio diretamente do Guarujá e assim, a gente não ia perder essa oportunidade. Com voz ruim mesmo, não importa. O importante não sou eu, o importante é ela. Por isso que eu gostaria que vocês ouvissem com bastante atenção, porque tem muita coisa para todos nós aprendermos aqui com a Vera. Desse livro, Vera, Emocional Inteligente, eu tenho aquele outro anterior que é sobre assertividade. Isso, que foi o primeiro, né? Que é o Seja Assertivo, né? Por que assertividade? O que a assertividade te provocou a ponto de você dedicar parte da sua vida estudando, desenvolvendo assuntos relacionados à assertividade? Olha, isso tem uma razão muito, muito boa e adequada, viu, Reinaldo? Que é o seguinte... Você sabe que você também veio da área de recursos humanos, né? Nós nos conhecemos aí quando nós éramos profissionais de RH, lembra? Bem jovenzinhos. Bem jovenzinhos, não tínhamos nenhum cabelinho branco, mas hoje estamos mais bonitos, mais charmosos, você está mais charmoso, você está com muito mais experiência, e experiência é uma coisa que a gente guarda mesmo, né? Porque a gente é muito fala bom. dos outros pensando na gente, você percebeu isso, né? Claro. Mas, enfim, então, na época, quando eu era executiva de RH, uma coisa me incomodava terrivelmente dentro das empresas, que eram ver os líderes, principalmente, que não sabiam como lidar com conflitos, como orientar, como dar um feedback, não sabiam. Então, aquilo me incomodava muito, porque existe, assim, dentro do ambiente corporativo, eu via muito esse ambiente bem tóxico, né?
Isso me incomodava. Então, tanto que a partir daí o que eu fiz? Eu vou estudar mais sobre comunicação. É isso que eu vou fazer, porque eu quero entender o que realmente funciona, porque nem eu sabia o que funcionava. E aí, dentro do meu mestrado, é que comecei a ter contato, que eu tinha que escolher um tema, né, de dissertação. E aí eu fui pesquisando, falei, assertividade. Falei, caramba, isso parece que vai ser a solução na comunicação das pessoas. E foi, assim, um tiro certo, sabe, Reinaldo? Você que também lê o livro, você que também é da área da comunicação, você vê que a comunicação assertiva, ela é fundamental nas relações humanas. Eu sempre digo assim, ou você é uma pessoa defensiva ou você é uma pessoa assertiva. Tá? Não tem meio termo. Não tem. Interessante isso. Ou você é uma coisa ou você é outra. Se você for defensivo, você sabe que você vai ser uma pessoa que vai por impulso, piloto automático, você permite, né, olha só, o que é um ser humano que se relaciona, se comporta de forma defensiva. É uma pessoa que, primeiro, já não tem inteligência emocional, entendeu? Então, isso foi me chamando muita atenção. E aí eu percebi que o ser humano, para ele ter uma relação saudável, de parceiro, uma relação que realmente constrói pontes, tem que ser uma relação assertiva. Então, foi por isso que eu comecei a estudar com muita profundidade. Muita profundidade. Quem é o pai da criança? Tem lá o Comunicação Não Violenta, que é o Marshall Rosenberg. Sim. Tem lá outras teorias, tem lá, fala de storytelling, um grandes ícones é o James McSeel. Sim. Assim, cada um tem um nome, uma vinculação. Inteligência emocional, que é Daniel Goleman. Quem é o pai da criança da assertividade? Existe um nome, alguém que criou? Não. Ou foi assim, um somatório de várias experiências que culminou isso. na assertividade? Olha, não conheço o pai da criança. Eu conheço que houveram autores da área da psicologia, tá, na década de 60, que falou sobre assertividade dentro do processo terapêutico. Tá? Então, e daí, o que aconteceu? Quando chegou na década de 80, que deu um boom assim, da psicologia cognitiva comportamental, os terapeutas começaram a utilizar um protocolo de assertividade para ajudar os pacientes que tinham o quê? Ansiedade, depressão. E aí eu comecei a estudar isso daí. Eu falei, caramba, esse negócio é muito bom. Porque se ele consegue ajudar pessoas ansiosas, pessoas que estão em estado de baixa produção de serotonina, que é essa coisa da depressão, e outros transtornos, inclusive, a assertividade é muito interessante para isso. Eu falei, isso também serve para dentro das empresas, porque dentro da empresa também tem ambientes assim doentios, pessoas que estão estressadas. Sabe que Brasil hoje é o primeiro lugar que está, infelizmente, né? O maior índice de ansiedade que existe no mundo é no Brasil, cara. Talvez dos maiores também suicídios, né? Então, por conta dessas coisas, dessa questão de saúde mental, eu fui estudar mais assertividade. E eu falo, não é que seja a epopeia, assim, que vai resolver todos os problemas, mas é a base do comportamento humano maduro, consciente e intencional, sabe? Então, eu sou bem categórica nisso mesmo. Se você não é assertivo, você vai ser defensivo, não tem outro. Tá. E aí o defensivo, o que acontece? Ele é movido por emoções, por medo. O próprio nome já está dizendo, né? Defensivo. Se ele é defensivo, porque ele se defende, porque ele vê o quê? Ameaças no ambiente. E o cérebro, ele entra em estado de sobrevivência, Reinaldo, e te coloca num processo de estresse para você ficar em estado de vigília, para você ficar observando no ambiente que você vive, onde que está o perigo, onde que ele vai ameaçar o teu eu mesmo, né? Social e tudo mais. Então, isso é muito estressante, deixa pessoas doentes. Deixa de fluir numa, digamos assim, numa fluidez de naturalidade, de espontaneidade, Sim. de assim, congruência, não é?
Sim. Porque a pessoa que não age com essa liberdade, com essa naturalidade, está sempre mascarando algum tipo de postura. Eu só estudei você. Mas é isso mesmo. Eu conheço mesmo assim. Então, assim, tanto que você subdivide 4 tipos básicos de comportamentos. Isso. Passivo, agressivo. Passivo, agressivo e assertivo. Isso. Então, só rapidamente, qual a distinção desses tipos de comportamentos? Porque bem provavelmente você tem na sua equipe, ou você talvez tenha. Todos nós fluímos desses 4 tipos de comportamentos. Mas o ideal é aquele que faz com que a pessoa seja um ser humano melhor, talvez o ser humano ideal, é aquele que tem um comportamento assertivo, que é um reflexo de toda uma postura, de um controle emocional, de toda uma visão de mundo e de si mesma, no processo de autoconhecimento, ver de forma congruente com seus próprios valores, sua própria referência de vida. Exato. Um pouquinho sobre esses tipos, porque eu acho que são extraordinários, para explicar um pouquinho mais sobre assertividade. Então, a gente classifica como defensivo, por exemplo, aquela pessoa que tem um comportamento mais agressivo. O agressivo é o exagero, eu sempre brinco, né? Brinco não, eu falo sério mesmo. Então, uma pessoa que tem um comportamento agressivo. Eu não digo assim, olha, você tem um gap, um defeito de comportamento. Não, você está exagerando na tua assertividade. Sabe, pessoas que são muito diretas, muito objetivas, que chegam até a machucar pessoas, né? Porque machuca. Se julgam superiores a outras pessoas. Isso, tem essa postura postura arrogante, mais arrogante. Você conhece gente assim? Uma pessoa que se julga superior, eu sou um bom. Né? Esse é o excesso. A gente fala sempre assim, que a assertividade, ele está no equilíbrio. O Aristóteles falava isso, eu gosto. Ele é um dos que me inspiraram a escrever meus livros. Porque ele fala que o homem virtuoso é aquele que está no equilíbrio. Então, equilíbrio é uma virtude do homem, certo? Ser virtuoso é agir no meio termo. Quando você exagera ou falta, você vai para os extremos, você perde a tua virtude. Então, ser assertivo é uma virtude. Olha que maravilhoso. Isso me faz pensar, Verinha, É filosofia pura isso. Faz pensar nos pecados capitais. Quais são? Orgulho, gula, etc. Sim. O problema não é você se alimentar, ter é exagerar, né? O exagero que é o pecado. O pecado é isso. Um patrimônio, um carro, uma casa confortável. O excesso disso, que é a luxúria. Que é luxúria. Então, o agressivo, aquele comportamento agressivo, que acaba usando uma comunicação agressiva, arrogante, que se acha... Ele não é que ele se acha, ele quer parecer que ele é maior que o outro, tem mais poder que o outro, né? Então, porque é defesa, né? É defesa. Não é que ele é melhor. Não é isso. É um artifício que ele usa para ele usa para poder talvez impor medo no outro. Talvez seja uma carência de afeto. Pode ser de uma insegurança. Por isso que chama a agressividade, que é o exagero dessa virtude da assertividade, ela é o exagero, como eu estava dizendo. Então, ele passa a ser o quê? Um defeito, mas eu não chamo isso de defeito. Então, se eu quero trabalhar com você esse comportamento, eu digo assim, olha, vamos trabalhar o equilíbrio, vamos diminuir a agressividade e vamos aumentar, talvez, a empatia, a escutativa, por exemplo, é uma forma de você equilibrar, neutralizar essa agressividade. E do outro lado, do extremo, a gente fala que é o comportamento passivo, né? Que é o comportamento onde ele usa aquela lente da impotência. Eu falo muito no livro das lentes da impotência. O que é as lentes da impotência? Por exemplo, o agressivo, ele olha o mundo com a lente da prepotência. O passivo, que é o outro extremo, ele usa a lente da impotência. Entendeu? Ou excessiva humildade. Chega a ser subserviência. Que é o desequilíbrio da humildade. Olha, de novo, a história do Aristóteles, que ele diz que é o equilíbrio. Então, o que é o equilíbrio da humildade? A humildade é a virtude. Quando você exagera na humildade, você fica o quê? Subserviente. E o passivo é isso. Ele tem excesso de humildade. Ele acaba se autodepreciando em prol do outro para poder agradar o outro. Então, é um negócio incrível, né? Porque o passivo,
É uma postura, inclusive, quando eu falo do passivo, eu me lembro do livro da Brown, sobre o... Como é que chama aquele livro dela? Ai, meu Deus. Não vou saber agora, não. Agora me deu um branco aqui. É sempre assim, eu quero lembrar o nome dos livros. Na cabeça, eu vou chacoalhar a cabeça. Gente, quer lembrar aí, manda uma mensagem. Mas, enfim, a Brown, ela diz exatamente isso, que o que é... que ela fala da nossa vulnerabilidade, tá? Porque, na verdade, ela mostra que a gente é imperfeito, e eu concordo com isso, tá? E lá, ela mostra o quê? Que muitas vezes as pessoas, para esconder a sua vulnerabilidade, o que ela faz? Ela tenta se adaptar ao meio, agradar ao meio, e ela perde a sua essência. Identidade. O passivo faz isso, exatamente isso, entendeu? Aquela pessoa boazinha. Exatamente. Pessoa que não assume uma responsabilidade. Não, ela não culpabiliza. Se defende, se julga inferior, se faz de vítima. Terceiriza a responsabilidade. Por exemplo, você pega um líder que é um líder mais passivo, se ele tiver que enfrentar uma conversa difícil, ele não consegue. Não. E aí, se ele tiver que dizer algum feedback que não seja positivo para você, ele vai terceirizar. Ele vai dizer que é alguém, o diretor da empresa. Uma pessoa que seja passiva diante de uma pessoa que é agressiva. Aí vira festa. Se submete. Nossa, eu já peguei vários casos. Isso Quanto dentro mais da o papel empresa aumenta, mais o outro aumenta ainda. Mais submissão, mais agressividade. Mais submissão, mais agressividade. Isso. O papel alimenta o outro. E você sabe que isso dá muito conflito entre áreas. Quando você pega, por exemplo, um gerente, um diretor daqui que é mais passivo e um mais agressivão, nossa, um engole o outro e as áreas, as equipes se ressentem, porque isso interfere, impacta no resultado? Com certeza. Já peguei vários casos assim, viu, de trabalho. Falou no início que, assim, você começou a aprofundar a assertividade em função de problemas de comunicação. E a assertividade, então, ela refina esse processo, esse estudo ligado à comunicação. Vera, você depois, olha, na verdade, assim, esse bate-papo, essa entrevista nasceu principalmente por causa desse livro aqui, que é o filho mais recente. Mais novinho, terceiro filhinho. Código da Liderança Assertiva, que deve certamente aprofundar muito. Sim. Que eu recebi hoje de presente, imagine só. E com muito prazer vou ler e aprender muito, tenho a certeza disso. Ela escreveu aqui, né? Queridos amigos, Reinaldo e Luciana, é uma alegria imensa compartilhar este filho com vocês. Espero que apreciem a leitura. Um abraço carinhoso, Vera Martins. Agora cuida bem do filho, hein? Eu vou cuidar, tenho certeza disso. Cuidar do filho, no caso, é lê-lo, é usar, é riscar, é aprender com ele. Agora, você sabe que esse livro aqui, esse novo, o Código da Liderança Assertiva, por que eu escrevi esse livro, Reinaldo? Primeiro porque eu venho acumulando experiências aí de 4 décadas e chega uma hora que você fala, agora eu vou colocar toda essa experiência que eu obtive aí de trabalhar com assertividade, inteligência emocional e o mundo mudando, com esse mundo muito ágil, processo de mudança contínuo e tal, e isso me inspirou a escrever esse livro exatamente para atender os profissionais que atuam como líder, e aí não importa o nível, tá? Pode ser um coordenador, pode ser um gerente, um diretor, um CEO, são habilidades socioemocionais que são importantes para todos, né? Que sintam dificuldade no comando da sua equipe. Então, o foco desse livro é mostrar como é que ele pode, no mundo que nós vivemos hoje, equilibrar gestão de pessoas, que é o maior desafio que os líderes sentem hoje, que é equilibrar pessoas e resultados, mas tem que ser resultados sustentáveis. Não é resultados na base do chicote, como faz o líder que tem a postura agressiva, entendeu? Ele consegue resultado, só que ele não consegue gerenciar pessoas. Então, se o líder quer ter resultado sustentável, o que é sustentável, que eu chamo de resultado sustentável? É uma equipe que entrega com qualidade, com alta performance, e que, no final de tudo isso, a equipe não adoece.
Não adoece, porque não adianta eu ter os resultados e ter uma equipe com burnout, com uma opção de coisas, que é o que está acontecendo no mundo de hoje. Então, o livro tem essa proposta de saúde mental mesmo. E aí, eu trabalhei nesse livro 3 grandes competências, que eu vejo que é a base do comportamento humano do líder, sempre focando em líder, tá? Eu trabalhei a competência da assertividade, que eu achava super importante, a inteligência emocional e a mentalidade ágil. E em cima dessas 3 competências, e tendo esse lado e trabalhei com fundamentação, agora vamos lá, neurociência, tá? Total, tem bastante neurociência. Para quê? Para explicar... Dopamina, oxitocina... Não, é para explicar assim, como é que funciona um cérebro de um líder que é defensivo, como é que funciona um cérebro de líder assertivo. Em cima disso, tá? É que ele vai desenvolver todas as habilidades para conduzir o time. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, baseado na neurociência. Se o cérebro de um líder funciona assertivamente, ele vai atuar baseado e movido mais pela área do racional. Já o líder defensivo, ele atua movido mais pela área do emocional, que é o modo sobrevivência que eu chamo. Portanto, se um líder assertivo, se ele atua no racional, ele trabalha, ele atua através do modo consciente, é isso que eu chamo no livro. E o modo consciente, o que é isso? É o que tem pensamento crítico, pensamento estratégico, que avalia cenário, que avalia pessoas com objetividade, que sabe ter escutativa, que desenvolve estado. É tudo intencional, é consciente. É um líder que tem uma visão, sabe, do todo da empresa, o impacto que ele tem, que ele pode dar na empresa. Então, é um livro bem completo, assim, para a liderança. Eu acredito que não exista um líder perfeito, mas existe aquele que se aproxima da perfeição. Não estou dizendo que seja perfeito isso, né? Sei, mas, assim, aquele que tem que buscar. Que se aproxima da perfeição. Aqui, eu até sugiro que estamos diante, Verinha, de gestores, de terapeutas, de consultores, de mentores, enfim, pessoas que lidam com pessoas. E o nosso público normalmente é assim formado para as pessoas que são muito ativas, escritores, ou seja, pessoas que têm muito conteúdo e que gostam de servir as pessoas. Sim. Então eu sugiro que você já anote mesmo o Código da Liderança Assertiva, pelo menos é o último da Vera, pelo menos esse. Mas se quiser pegar os outros da Vera Martins também, só dê uma folhada aqui, só para você ter uma ideia. Aqui tem um capítulo que ele fala sobre as habilidades práticas são essenciais para um líder assertivo. E fala assim, as 10 super habilidades do líder assertivo. Isso. Visão estratégica e foco no propósito. Comunicação autêntica e transparente. Isso. Autoconsciência e domínio emocional. Sim. Capacidade de escuta ativa para resolver conflitos. Sim. Flexibilidade cognitiva e resiliência. Uso inteligente da tecnologia e mentalidade ágil. Capacidade de acolher diferenças com empatia. Capacidade de tomar decisões ágeis e imparciais. Desenvolvimento de pessoas e foco no potencial da equipe. E, por último, humildade e mentalidade de crescimento. Só temas dessa natureza já certamente seria uma verdadeira lição de vida. Eu tenho certeza que eu vou me debruçar sobre o seu livro. Estou sugerindo que você faça a mesma coisa sobre isso. Vera, em termos de futuro, você é uma jovem, uma pessoa que tem uma mentalidade assim assim, eu vejo você sempre muito criativa, muito ativa nesse mundo de recursos humanos, nesse mundo de gente, de treinamento, desenvolvimento, palestras, ou seja, nós somos muito, muito parecidos. Somos. Tanto assim, a gente se reinventa, está sempre atualizando. Aqui um trabalho que eu fiz pensando em jovens. Olha que trabalho lindo que você fez aí. Trabalho para jovens, para juventude, para ensino médio. Por que não? Comunicação para jovens. E tem também coisa de assertividade aqui que vem daqui, tá? O que te impulsiona para fazer tudo isso, Vera? Isso é missão, é legado, é propósito de vida, o que está por trás disso? Isso tem muito a ver com propósito.
Eu sempre falo pro pessoal, gente, eu podia estar agora descansando lá na praia. Ela mora na praia, no Guarujá. Eu moro no Guarujá, agora estou morando lá, porque eu morei 40 anos aqui em São Paulo, né? Sou de Ribeirão Preto, vim para São Paulo, estudei aí aqui em São Paulo, foi aqui que eu construí minha vida, tive 2 filhos, né? Maravilhosos, e depois, na pandemia, eu fui morar lá no Guarujá por uma questão de... Era tudo online, né? Eu falei, então eu vou usufruir... realizar um sonho antigo. Vou usufruir, vou ficar um tempo aqui enquanto der. E aí, acabei ficando, estou lá 4 anos, mas eu poderia estar lá na praia agora, passeando, né? Mas não é isso que me alimenta a minha vida, que me dá essa adrenalina toda, essa paixão. Não. Eu sou nutrida, primeiro, por desafios, sabe? E eu tenho um propósito de vida mesmo, que é muito forte isso em mim, sabe? Que é essa coisa de agregar valor na vida dos outros. Eu gosto mesmo. Eu sinto o maior prazer de dar aula. Eu sinto o prazer de compartilhar tudo que eu aprendo. Tudo. Eu nasci para isso. Eu falo, nasci para isso. Mas eu vejo que agora está muito mais forte isso. Muito mais forte. Eu olho para mim e falo, o que me faz levantar da cama com alegria e dar aula o dia inteiro, fazer mentoria, ajudar na transformação das pessoas. Eu gosto de sintetizar isso numa palavra. E tem uma palavra que tem uma frase bíblica que fala sobre isso. E a frase é a seguinte: se há alguém superior entre vós, que seja para servir. Servir. E o que você faz é servir as pessoas. Sim. Eu penso, aliás, tem uma questão curiosa. Uma vez, eu fiz uma época, fui buscar, eu também sou um buscador, fui fazer uma vez um curso no Chile com Humberto Maturana. Maturana. E tive prazer, porque todas essas linhas de pensamento tem lá a origem na biologia do ser, lá do Humberto Maturana. Isso, lá do Humberto Maturana. E uma vez eu fui fazer um curso aqui em São Paulo sobre biologia do ser. E quem é que estava dando o curso? Essa figura carimbada aqui. É mesmo, hein, Rinaldo? Você foi fazer aqui pertinho, né? Faz tempo já. Como é que é o nome? Acrópole? Não sei o nome da escola que você dá. Bom, Vera, essa realização que você tem de vida, deixando como legado, fazendo o que você faz, se esforçando para melhorar cada vez mais aquilo que você faz, estudando, escrevendo livros e não parando de jeito nenhum, o que você espera que esteja escrito lá na sua lápide quando você for para o andar de cima? Aqui deixou uma pessoa aqui, uma coisa assim, de uma questão que tem a ver com o seu propósito. Como é que você imagina ser lembrada? Lá quando você olhar para cima, para baixo, deixa esse pessoal, eu acho que eles vão falar de mim aqui. O que você imagina que vão falar de você? Eu ficaria, eu me sinto orgulhosa quando as pessoas apreciam e gostam e falam, Vera, eu me transformei depois que eu li seu livro. Eu recebo muita mensagem, dos outros livros, né? E eu fico imaginando uau, né? Eu lá de baixo, eu falei, gente, como eu fiz a diferença. Lá de cima, vou lá de baixo. Aí eu fico pensando nossa, como eu fiz a diferença na vida de tanta gente, que coisa boa. E sentir que o amor, a bondade, ele pode sim transformar o mundo, sabe? Eu acredito nisso. Eu sou bem otimista na vida, sabe? Então, eu acredito que é isso que eu gostaria, de que as pessoas lembrassem de mim e falar, nossa, que legal, como foi bom estar com a Vera, como foi bom trocar ideias com a Vera. E é isso que eu quero que lembre de mim, um legado assim. Sabe o que eu estou lembrando agora, Vera? Eu não quero muita coisa não, viu? Eu estou lembrando daquele filme, O Resgate do Soldado Ryan. Ai, meu Deus. Não sei se você assistiu esse filme, maravilhoso. E que foi uma pessoa que foi resgatar esse soldado Ryan, né? E os amigos foram, e lá na guerra, naquela situação. E foram ali, queria continuar lutando, e os amigos foram resgatá-lo porque era a última pessoa da família, então tinha lá uma possibilidade dele voltar para sair da guerra e vir para cuidar da família. E lá no meio do caminho, um capitão, um sargento lá no meio da guerra, estava lá enfrentando os inimigos, e de repente um soldado inimigo apontou para o Ryan. E esse sargento pulou na frente e tomou um tiro no lugar do Ryan. Tá. E esse soldado, antes de morrer,
falando assim, aí o Raio foi lá, desesperado, o amigo deu a vida por ele. E o amigo, naquela condição, quase morrendo, com essa voz parecida com a minha agora, falou assim, faça por merecer. E lá no fim do filme, já mostra, depois já vai, roda lá, corta para o fim do filme, ele naquele cemitério americano, aquele monte de cruzes, e ele refletindo, fazendo uma oração, visitando um amigo, que não, túmulo simbolizando um amigo, e lá naquele momento de reflexão, compenetrado, chama sua mulher e pergunta para ela, escuta, me diz uma coisa, eu fiz por merecer? E ela olha para ele assim, emocionados os dois, e fala assim, olha Ryan, você sempre foi um homem bom, sempre plantou sementes, criou uma família extraordinária, sempre foi muito amigo de todo mundo. Sim, você fez por merecer. E assim eles se abraçam, depois, claro, os dois choram, aí termina o filme. Então, eu vejo você assim, uma pessoa que fez tudo que fez, faz tudo que faz, mas sabendo que está sendo, aquelas sementes estão sendo plantadas no coração, na mente, na alma das pessoas. Obrigada, para que querida. vejam uma vida melhor. Obrigada, meu lindo. Mas é isso mesmo, viu? Que legal, Verinha. Que legal então, mesmo, eu acho viu? que é isso. Se a gente está aqui... Você sabe que o ano passado eu fiz um curso de filosofia estoica. Ah, tá. Que Estoicismo. é muito... Estoicismo, E lá, num dos livros... Epíteto e outros tantos. Então, menino, tem no meu livro também, viu? Tem um capítulo aí que eu falo de gestão Adoro emocional. Epíteto. E isso foi também uma das coisas que me inspirou, essa filosofia. E quando a gente estava estudando os livros, né, de Sócrates, de Platão, que eles falam da questão do que significa a passagem na Terra, né? Você deve ter estudado também isso. Que nós estamos aqui, é uma das fases. A gente vem de um mundo, passa por aqui, e aqui a gente tem a oportunidade de adquirir, trabalhar nossas virtudes. Olha. Tá? Tanto que o Aristóteles fala das virtudes, né? E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça que a gente vem aqui para purificação, para a gente desenvolver nosso eu aqui, nosso espírito, né? Para poder sair daqui para outro mundo melhor. Então, eu penso sempre isso. Se eu vim para cá e estou aqui até hoje, é porque seja Deus, seja um superior, está querendo que eu seja uma pessoa boa, que eu contribua. E isso fica dentro da minha mente, sabe? E eu pratico isso. Então, eu gosto de todo mundo, eu gosto das pessoas, eu gosto do ser humano, eu trato bem todo mundo, eu tenho isso para mim, Reinaldo. Sabe, procuro o máximo possível diminuir preconceitos, rótulos, vieses, olhar para as pessoas, sempre eu olho para as pessoas. Mas para o coração das pessoas. Mas eu olho sempre olhando assim, tanto que é bom para... Eu aprendi isso também fazendo coaching e mentoria, sabe? E que eu olho para as pessoas, eu falo, o que essa pessoa tem de mais lindo, mais bonito, qual é o potencial? E aí eu consigo olhar, sério, eu olho isso mesmo, eu não fico olhando defeito. O Reinaldo tem tal... Não, eu olho o que o Reinaldo... também, tá cheio. Mas eu olho o que... Mas o meu olhar, o que eu dou é esse. E quando eu faço mentoria, eu dou esse olhar. Tanto que eu te falei aquela hora que quando eu trabalho o equilíbrio das pessoas, as suas virtudes, eu não vejo o excesso, falta como defeito, eu vejo como... falta de treinamento, de desenvolvimento, só isso. Mas não é gap, não é defeito. Se ela precisar desenvolver tal coisa, tal qualidade, ela vai desenvolver. Então, eu realmente tenho esse olhar assim, e no meu livro, quando eu escrevi esse livro agora, eu usei muito essa fundamentação que eu te falei de neurociência, mas não foi só neurociência não, viu? Eu usei bastante o conhecimento que eu adquiri em filosofia, em psicologia cognitiva comportamental também, tem uma base boa aí, psicologia positiva. E é isso, aí eu juntei tudo para dar uma formatação do líder. Eu não vou dizer que é o líder perfeito, mas é um líder que tem uma alma boa. É o líder de alma boa que tem foco em resultado. Que lindo isso. E é isso, basicamente é isso. Curioso, aí, meu Verinha, livro. você falando isso tudo, no começo da sua fala agora, eu costumo dizer, para mim, isso é a minha crença, que se existe uma palavra que justifica a nossa presença sobre essa nave espacial chamada Planeta Terra, Isso. a
palavra é evolução. Sim. Ou seja, é a sobreposição do espírito sobre a matéria. Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Claro, é isso mesmo. Quanto mais aprimoramos o nosso espírito, certamente mais e mais nos aproximamos de talvez uma verdade, um conhecimento, uma sabedoria universal. E nos tornamos pessoas cada vez melhores, vivendo da melhor maneira a nossa vida. É, claro. Uma pergunta, assim, de curiosidade. Uma coisa que você não tolera, Vera? Nossa, agora se que eu não tolero. É. Ai, menina, eu não tolero injustiça, vai. Injustiça. Eu não tolero. Quando eu vejo injustiça, eu acabo, às vezes eu preciso me segurar para não ficar agressiva. Mas é uma coisa que me pega muito, assim, sabe? A diferença de tratamento Das diferenças de pessoas. Por exemplo, esse negócio de pobre e rico, isso me incomoda muito, cara. Me incomoda demais. Me incomoda. Eu fico falando, gente, por que o mundo não... Eu sei que isso é tudo sonho, né? Uma utopia, mas por que as pessoas não têm todos os mesmos direitos que todo mundo tem? Sim. Sabe? Isso é uma coisa que eu fico me perguntando o tempo inteiro. Por quê? Por que não, né? Mas a nossa sociedade foi... Vai te levar para um outro campo. Qual o sonho não realizado ainda? O que te falta fazer? Ai, meu Deus do céu. Você vai dar risada de mim agora. Meu sonho não realizado. Eu não consegui aprender a falar inglês, você acredita? Eu não consegui. Pelo jeito não vai. Não vou mais aprender, porque eu falei, acho que eu fico vendo meus filhos falarem inglês, eu fico tão frustrada. Eu falo, gente, como é que eu posso ter 2 filhos que nunca fizeram curso, não fizeram nada, e falam tão bem inglês, e eu fiz curso, fui para os Estados Unidos. Mas é coisa tão fácil. Você vai nos Estados Unidos, tem uma criança tão pequenininha. Se essa criança fala inglês, por que eu não posso aprender a falar? Então, mas olha, sonho assim, olha, eu já viajei bastante. Meus filhos estão já super grandes, tive 2 filhos que a gente se dá super bem. Que mais? Tem um monte de amigos legais, tem muito amigo, tem muita gente que sabe, que eu aprecio, eu tenho um convívio muito bom, com gente muito boa, você, por exemplo. É verdade, Reinaldo. Então, eu vivo falando assim, gente, eu não tenho inimigo. Estou esperando um convite para ir no Guarujá, você tem a casa lá. Vai, você também tem casa lá. Olha, às vezes as pessoas me falam assim, você tem algum inimigo? Não tenho, cara. Eu não consigo lembrar de inimigo, de gente assim que fala, ai, que horror, não gosto dessa pessoa. Eu posso não ter verdade, muitas afinidades, mas dizer inimigo, gente que eu não gosto, eu não tenho. Eu não tenho isso, sério. Você é uma pessoa generosa. Me aperfeiçoei aí aprendi, né? Mas eu não nasci boazinha, não. Assim, só para a gente ir para o finalzinho do Claro, vamos lá, então, vamos terminar. Para mim muito grande. Eu falei, não vou conseguir, estou com uma voz ruim. Que nada, não vai conseguir. Deu certo. Eu espero a sua compreensão em relação a isso. Deu certo. Não importa, essa mulher aqui é um show. Dando um recado para essa moçada, independente da idade. Sim. Esse pessoal que está aí querendo se realizar na vida, ter sucesso. O que você acha fundamental? Além de ser um exemplo para as pessoas seguirem você como modelo, ou ter a modelagem do seu jeito de ser, em termos de valores, em termos de essência, em termos de trabalho firme, duro, você é uma pessoa determinada. Sim. Quando quer uma coisa, tem persistência, vai lá, escreve um livro, dá uma aula, vai fazer um curso, vai fazer uma viagem, ou seja, não para. Além disso, o que mais você aconselharia ou daria assim como sugestão para as pessoas que desejam ter sucesso e serem cada vez mais felizes? Olha, eu daria sugestão para desenvolver essas competências para poderem ser mais felizes. Porque, por exemplo, quando você fala de uma pessoa assertiva, ela é ética. Então, eu daria muito esse conselho hoje. Se você quer vencer na vida, seja ético. Que está faltando muito isso, né, no mundo que a gente está aí. Então, acho que a ética é uma coisa muito boa. Respeito. Respeito é a base de tudo também, tá? Então, seja verdadeiro, assertivo, tenha respeito pelas pessoas, que aí e também tenha respeito consigo mesmo. Trabalhe o seu equilíbrio emocional, não queira ser o herói do mundo, porque quem quer ser herói
Nem perfeito, não é? Nem perfeito. Se você quer ser perfeito e herói, Morre lá em cima. Não, e você desenvolve o quê? Inflexibilidade, uma porção Passa de... por cima, as tuas virtudes, elas vão ir para os extremos, né? Porque o herói, o que é um herói? Ele tem que... É muita exigência de alguém ser herói perfeito, e a gente sabe que a perfeição, ela passa a ser um sabotador, inclusive. Porque você começa a ficar muito crítico com as pessoas, exigente consigo mesmo. Isso é muito sofredor, é muita dor emocional. Então, olha, viver na verdade, respeitar, aceitar suas vulnerabilidades e viver a vida, cara. Não fica só trabalhando, Quando tem a que vida viver. acontece, Vera? Quando a vida acontece? A vida acontece uma vez só. E agora? Você vem aqui, passa nesse mundo, vive aqui agora. Só para finalzinho, agora eu me lembrei. Hoje eu falei com uma querida amiga antiga também, quero dizer, há bastante tempo. Nós somos antigos mesmo. Que é a Nancy Pilares, que te conhece, inclusive falamos sobre você, que você viria, poxa, Vera, não sei o que, tal. E ela estudou muito a análise transacional, também, especialista, psicólogo, não sei o quê. E há uma frase da análise transacional que fala assim, que o importante de tudo na vida é viver o aqui e agora, sentindo emoções autênticas e, mais ainda, tendo consciência dessas emoções. Que isso é a autoconsciência da inteligência emocional e assertividade. Tá aí, ó. Tá vendo? Porque quantas confluências mas é isso. Você tem que ter consciência do que você sente, do que você faz, até para poder nivelar o teu relacionamento com as pessoas. Sabe? Então, eu acho que tem muito a ver com o que a Nancy fala, com o que a análise transacional fala. Vera, deixa aqui o seu contato. Se é que você Falamos, gostaria de dizer, se você quiser que alguma empresa, alguém queira te contratar para alguma palestra. Eu quero. Amigos de RH das empresas que quiserem me contratar, vou ficar muito feliz, muito mesmo. E o meu contato, o que eu dou? É o WhatsApp, pode ser? Se você quiser. Olha, meu WhatsApp profissional é 11 999 84 1061. Pode falar comigo, a partir daí a gente inicia o relacionamento. Está no Instagram? E eu estou no Instagram também, como Vera Martins Oficial. Estou no LinkedIn também, você pode me achar lá. Todas. Estou no canal do YouTube, tem bons vídeos lá também, aulinhas que eu já gravei. Está no seu nome no canal do YouTube? Vera Martins. Vera Martins. Eu estou na rede social todinha aí, tá, gente? Então, pode me contratar que vou ficar muito feliz. E eu tenho certeza que também as pessoas tiverem essa oportunidade. E leia meu livro agora, aí o novo. Claro, deixa eu mostrar meu livro. Sim, né? claro. Para terminar aqui nossa conversa. Ó, tá vendo? Meu livro é Código este. da Liderança Assertiva. Gravem, gente, na cabeça. O que vale mais não é o título do livro, é o nome lá que tem quem escreveu o livro. Né? Código. Mentora de líderes. E o prazer, o meu tá autografado, tá? Claro, olha aqui, gente, olha aqui, ó. Olha só. Um prazer para Reinaldo e Luciana. Vera, muito obrigado pela sua participação, muito honrado, adorei, muito ansioso. E a gente termina o ano, talvez seja nossa última podcast desse ano. Olha, que honra, hein? E que prazer fechar com uma chave de ouro. Muito obrigada, Estou muito querido. honrado. Foi muito você é uma pessoa que eu amo de paixão, gosto. Eu também. Para mim é um modelo, uma referência, é uma mestre e, acima de tudo, uma querida amiga. Então, te gosto muito e te desejo muitos anos de vida. E que o Papai do Céu te permita que você continue essa jornada ainda, porque por onde você passa, você semeia luz, você semeia sementes, você ajuda as pessoas, você apoia, ilumina caminhos. Então é sempre uma referência, creio que não para mim, mas para as pessoas que tiveram ou vão ter o privilégio de receber um pouco daquilo que você tem para ensinar. Muito obrigado. E mais, hein? Além de tudo isso, eu sou firme, viu? Firme. Sou assertiva. Quando eu tenho que ser direto, eu sou... Ela é brava. Não sou brava, sou direta. Falo a verdade, que tem que dizer. Não é brava por isso. Né? É isso aí. Muito obrigada, querida. Eu também gosto demais de você, tá? É um prazer muito grande. Obrigada a todos aí. E para você que teve a paciência, apesar da volta, das dificuldades, fica aqui um abraço. Eu espero que tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também vão se beneficiar, vão saber desse livro, desse material aqui da Vera e de todo o conhecimento que ela trouxe em meia hora de conversa. Quanta informação, quanto conhecimento, principalmente
quanta sabedoria. Fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.